fora do Brasil, infelizmente, as pessoas não têm tanta empatia igual aqui. É meio que cada um por si. E disseram que ela morreu 20 minutos após a queda. Só que não explicaram que provavelmente foi a segunda queda. Esperado só o resgate e ficado parada no primeiro ponto, ela teria conseguido talvez sobreviver. A questão da falta de água, de não ter uma proteção para o frio. Então isso pode ter gerado um desespero, uma tentativa de sair do local e cada vez ela foi descendo mais e mais. Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Guilherme Rodrigues e aqui no meu canal eu estou sempre gravando vídeos de resenhas, testando produtos, vindo contar aqui para vocês, também comentando algumas polêmicas, como é o caso do vídeo de hoje, que eu vou comentar e trazer algumas reflexões sobre a questão envolvendo a Juliana Marins, que é uma brasileira que estava fazendo turismo e subindo um vulcão na Indonésia e acabou caindo, né? Infelizmente, ela veio a óbito devido à negligência, né? E vou colocar alguns pontos aqui pra gente refletir e trazer essa questão pra nossa vida. Mas antes de começar no assunto, eu vou pedir para vocês apoiarem aqui o canal, deixando o seu like aqui no vídeo, se inscrevendo aqui no meu canal caso você não seja inscrito ou inscrita e ativando o sininho para você receber notificação sempre que tiver um vídeo novo. Você vai estar me ajudando muito aqui se você fizer isso. É simples, não paga nada, você vai levar aí 2 segundos e vai estar me ajudando bastante. Então, sem mais delongas, bora entrar no assunto que é um assunto triste, mas que a gente tem que tirar uma reflexão sobre isso. O que aconteceu para quem não está acompanhando? Ela estava fazendo uma trilha com um guia e parece que ela ficou cansada e decidiu descansar um pouco e o guia seguiu na trilha com as outras pessoas e ela ficou para trás. E por algum motivo, ninguém sabe como, ela escorregou provavelmente e acabou caindo, meio que escorregando e foi descendo abaixo dessa trilha no vulcão, aproximadamente 200, 300 metros. Horas depois, um outro grupo de turistas que também estava fazendo a mesma trilha viu ela lá caída, né, mais para baixo, e conseguiram pegar um drone e foram até por cima e viram ela se movimentando lá nesse local, aproximadamente 300 metros. Vou deixar aqui a quantidade exata. Só que, provavelmente por tentar se movimentar e tentar sair dessa situação, ela foi escorregando cada vez mais. Vale ressaltar que essa situação durou por mais de 4 dias. Ela ficou nessa situação. Não se sabe exatamente quando ela faleceu, mas provavelmente ela teve uma primeira queda e ela deve ter tido uma outra queda que ela veio ali próximo do 4º dia, que levou ela a óbito, porque ela teve diversas fraturas. Então, assim, algo muito, muito triste de se pensar que a pessoa ficou ali e antes disso ela passou vários dias, várias noites sem comida, sem água, com frio, porque é uma região que faz muito frio à noite e sem proteção nenhuma. E isso foi o que mais me chocou, porque como que... E depois veio ainda o laudo, que foi feito na Indonésia, né, para saber a causa da morte, e disseram que ela morreu 20 minutos após a queda. Só que não explicaram que provavelmente foi a segunda queda. E também disseram que ela não morreu de hipotermia, que falta de água também não afetou, porque o que mais choca é o fato de não terem mandado um drone, por exemplo, para levar um cobertor, uma manta térmica, água, alimento, alguma coisa que ela pudesse evitar, né, essa situação tão triste, porque a gente pensa assim, esperado só o resgate e ficado parada no primeiro ponto, ela teria conseguido talvez sobreviver, porque provavelmente a questão da falta de água, de não ter uma proteção para o frio, um alimento, ela deve ter se sentido ali completamente abandonada. Então isso pode ter gerado um desespero, uma tentativa de sair do local e cada vez ela foi descendo mais e mais a ponto de ficar muito distante e ter essa segunda queda que foi fatal. Então, assim, se tivesse entrado em comunicação com ela, avisado para ela não se movimentar, porque quanto mais ela se movimentasse, ela iria descer cada vez mais, mandado ali uma manta térmica, água, através de um drone, porque, gente, hoje em dia tem países que tem drone para entregar café, sabe? Um café. Então, como que uma pessoa está lá em um local extremamente desafiador para o corpo humano, precisando de socorro, e a gente leva 4 dias para poder socorrer essa pessoa?
Assim, não existe algo que me faça achar normal essa situação. Porque eu fico imaginando se fosse uma pessoa, um europeu, ou uma pessoa dos Estados Unidos, né, um estadunidense, ou um norte-americano, um canadense, será que não teria ocorrido esse resgate mais rápido? Por mais que a Indonésia seja um país pobre, com vários problemas, será que as autoridades da Indonésia teriam deixado aguardar tanto tempo assim para poder resolver esse problema tão grave? Porque é chocante a gente pensar que o homem hoje chegou na Lua, mas não consegue ter a capacidade de resgatar uma pessoa que está em uma montanha, em um local assim de difícil acesso. Levar 4 dias. É muito assim absurdo. E eu acho que o que mais me deixa reflexivo e que eu acho que nós temos que trazer de reflexão para a nossa vida foi que eu já passei, claro que não, jamais passei por uma situação tão grave quanto a da Juliana, mas já passei por situações, quando eu estava fora do Brasil, situações assim muito assustadoras, de estar em um local que eu precisava muito de auxílio, de apoio, até em local que eu estava na rua, perdido, numa sensação térmica de -10, e as pessoas não... Se vocês tiverem interesse, eu posso contar essa história aqui. Foi quando eu fiz intercâmbio lá em 2015 para 2016. Eu estava passando por eu fiquei perdido numa rua na Alemanha e eu passei por uma situação muito complicada da minha internet não estar funcionando, tá com frio e não tá achando o local que eu precisava chegar, e aí eu tive um problema e as pessoas nem se importaram. O que a gente tem que trazer de reflexão é essa questão de que, infelizmente, quando a gente está até dentro do Brasil, mas principalmente quando a gente está fora do Brasil, nós temos que entender que, infelizmente, somos nós por nós mesmos. Existem pessoas legais, pessoas que vão auxiliar a gente? Existe também. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, infelizmente, fora do Brasil, as pessoas não são como o brasileiro. Até tiveram vários comentários dizendo: nossa, se fosse no Brasil, se fosse um estrangeiro, a gente tinha tentado mandar um helicóptero, a gente teria descansado até conseguir resolver isso, até salvar essa pessoa, porque foi assim algo desesperador pensar que a pessoa estava ali precisando de ajuda, numa situação absurda, né, triste, e a gente ali, as pessoas quase que de braços cruzados. E realmente é muito estranho a forma como trataram o caso dela, e isso eu acho que ajudou a comover mais as pessoas e a engajarem nesse posicionamento. E é muito, muito triste. Eu me senti assim, bem magoado com tudo isso. Acho que deveriam ter tido um socorro mais rápido, sim. Por mais que o terreno seja difícil, por mais que tenha desafios, as pessoas encerravam a busca porque estava à noite. Ah, não, vamos encerrar as buscas porque está de noite, está muito difícil, agora o clima está ruim. Então, se estava ruim o clima para as pessoas que estavam equipadas, com blusa de frio, alimentadas, que tinham acesso à água, imagina para ela que estava numa situação daquela. Se não tem condições de fazer um resgate, deveria fechar essa trilha, mas parece que o governo da Indonésia não está nem se importando com isso, né? O que é, assim, muito absurdo, porque são vidas que estão sendo perdidas por negligência, por abandono, um total abandono e descaso. Então eu não recomendaria jamais alguém fazer uma trilha nesse país, nem visitar a Indonésia, porque a forma com que eles trataram este caso é muito assustador, esse descaso. Várias pessoas comentando que se fosse no Brasil a gente tinha dado um jeito, tinha tentado ao máximo resolver os problemas e salvar essa pessoa, porque realmente o brasileiro tem uma empatia muito grande. Fora do Brasil, infelizmente, as pessoas não têm tanta empatia igual aqui. É meio que cada um por si. E eu acho que essa história, que é tão triste, nos coloca para refletir sobre isso. Que, infelizmente, fora do Brasil, é você por você mesmo. E eles veem muita gente assim como é um brasileiro, latino, ele não se importa tanto. E o brasileiro, por mais que tenha vários problemas no nosso país, quando a gente precisa resolver um problema, a gente se une, mais quando é a vida de uma pessoa. O brasileiro tem muita empatia, né? Isso é uma coisa muito nossa. Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Deixa o like aqui no vídeo. Se inscreva no meu canal caso você não seja inscrito ou inscrita. E ativa o sininho para você receber notificação sempre que tiver um vídeo novo, beleza? Então é isso aí, fui, valeu!